Olá pessoal, indo para a quarta aula então, de fenômenos de transporte, parte mecânica dos fluidos. A gente vai ver nessa aula então sobre medição de vazão e também de velocidade. Então os medidores de vazão e velocidade, eles têm vários tipos, então varia no nível desde sofisticação, tamanho, custo, a exatidão que você precisa, versatilidade, princípio operacional. Por exemplo, dá para medir então a vazão no modo mais simples, né, pegando uma mangueira e enchendo um balde de volume conhecido, cronometrando o tempo então que demora para encher tal volume, a gente sabe a vazão. Esse seria um exemplo mais simples, né? E tem outros modos mais sofisticados que variam até com medições mais aprofundadas na parte física, por exemplo, propagação de ondas nos fluidos, a resposta, né, que dá a partir da frequência da onda, dá para determinar a vazão, a velocidade do escoamento. Aqui a gente vai trabalhar nessa parte nos dispositivos que utilizam o princípio físico da diferença de pressão entre dois pontos do escoamento para daí fornecer então a medida de velocidade. A gente já viu lá do balanço de energia mecânica e de Bernoulli, da equação de Bernoulli, que a pressão e a velocidade estão relacionadas dentro da equação, né? A partir da energia mecânica de cada ponto, a gente consegue relacionar então pressão e velocidade. Então a gente vai ver nessa aula a sonda de Pitot, a sonda estática de Pitot e os medidores de vazão por obstrução. Os três principais são a placa de orifício, o medidor Venturi e o bocal, que a gente vai ver em detalhe então ao longo dessa aula. Então, a sonda de Pitot ou tubo de Pitot tem esse nome em homenagem ao engenheiro Henri de Pitot. Então, dois tipos: sonda de Pitot simples, que tem uma tomada de pressão e um ponto de estagnação. O ponto de estagnação seria o ponto que a velocidade do fluido é nula. Então, o fluido fica estático em um ponto, gerando uma pressão que é medida. E a sonda estática de Pitot, ela tem também uma tomada adicional de pressão. Além da pressão no ponto de estagnação, tem uma tomada de pressão estática. E essa sonda foi desenvolvida por Henri Darcy, que foi um engenheiro importante na área de hidráulica. E também ela é conhecida como o nome de Pitot-Darcy. Então, exemplificando aqui os dois, aqui do lado esquerdo a sonda de Pitot simples, que tem então, uma tomada de pressão nesse ponto aqui. Então aqui ele vai para o medidor de pressão de estagnação. Isso que pode estar, por exemplo, uma tubulação virada para cima, vai formar então uma coluna de líquido estático com a pressão correspondente à pressão de estagnação. Da velocidade que nesse ponto vai ser zero. Então o fluido fica estático dentro do tubo e gerando uma carga de pressão aqui, que é mensurada depois por alguma forma, por exemplo, um piezômetro. Já o tubo de Pitot-Darcy, que seria a sonda estática, além da pressão de estagnação na ponta aqui do pitot da sonda, tem uma tomada de pressão em outro ponto. Então aqui ele já dá uma diferença de pressão entre dois pontos. Com isso dá para medir direto a velocidade com essa sonda aqui. Essa daqui, além então dessa tomada de pressão, precisa de mais uma medição auxiliar. E aqui é uma foto da sonda, né? Do tubo de Pitot. Então aqui é o ponto de estagnação e aqui um exemplo dos outros pontos de tomada de pressão estática. Então, para escoamento com velocidades relativamente altas, velocidade suficientemente alta, o atrito entre os pontos 1 e 2, né, a tomada de pressão de estagnação estática, o atrito é desprezível, já que isso aqui é uma sonda. Normalmente ele é fino, né, por exemplo, da ordem do tamanho de uma caneta, por exemplo. Então, se o atrito é desprezível entre os dois pontos, dá para aplicar Bernoulli. Então já facilita a análise. Então, se a gente aplicar Bernoulli entre os pontos 1 e 2 aqui só ressaltando, né, o ponto 1 e o ponto 2, vão fornecer as pressões 1 e 2, de modo que a diferença dos dois vai ser medida por algum mecanismo que fornece, né, a pressão diferencial, por exemplo, um transdutor de pressão ou um manômetro. Então a gente vai ter, né, essa pressão aqui, essa diferença de pressão fornecida, por exemplo, com os conceitos que a gente viu na aula de estática e manometria. Então aqui analisando. Ponto 1, ponto de estagnação. Pressão vai ser pressão 1,
Velocidade 1 nesse ponto vai ser 0, já que a estagnação. O fluido vai preencher aqui, de tal forma a fornecer a leitura, e ele vai parar. Então o escoamento vem, para aqui, contorna e continua a escoar. Então aqui V1, ponto de estagnação, velocidade 0. E o Z1 é praticamente igual ao Z2, já que a sonda é bem fina, né, bem estreita. Já no ponto 2, pressão 2 vai ser igual ao P2, velocidade 2 vai ser igual à velocidade do escoamento. Então o escoamento passa ali com a velocidade. Já que o equipamento, a sonda de Pitot é bem fina, ela não influencia essa velocidade. Então ela vai medir a velocidade no ponto que ela estiver posicionada. Se estiver próximo da parede, vai medir a velocidade ali. Se estiver mais por cento do tubo. Então a sonda de Pitot, ela mede a velocidade local do escoamento. E o Z2, aquela aproximação igual ao Z1. Então, utilizando a equação de Bernoulli, como é que ela vai ficar simplificada? A gente cancela, né, o V1, que é a velocidade no ponto de estagnação, e como o Z1 é igual ao Z2, eles se cancelam. Então, rearranjando, passando a pressão 2 para o lado esquerdo, fica P1 menos P2, dividido por ρg, igual a velocidade 2, que é simplesmente a velocidade do escoamento, V, dividido por 2g. Aqui a gente omite a barra da média, da velocidade média, porque a velocidade vai ser local. Passando 2g para o lado de lá, e tirando a raiz, a gente fica então que a velocidade vai ser 2 vezes a gravidade, diferença de pressão, dividido por ρg. Aqui dá para cancelar também a gravidade, a gente chega na equação final. Então a velocidade do escoamento vai ser a raiz de 2 vezes a diferença de pressão pela massa específica do fluido. E a diferença de pressão sai então por alguma medição, por exemplo, por manometria. Aqui um exercício para então exemplificar essa aplicação da utilização do tubo de Pitot e da equação de Bernoulli junto com a manometria. Então a gente tem aqui um piezômetro, que é um tubo que vai estar conectado na tubulação, um tubo vertical, e um tubo de Pitot simples aqui, estão colocados num tubo horizontal, onde está escoando água. Então eles têm o objetivo, né, de medir a pressão estática e de estagnação. A pressão de estagnação, então, ela fornece a pressão estática mais a pressão dinâmica do escoamento, né? O escoamento viesse aqui com uma velocidade e para, então ele consegue fornecer essa medição. Dá para as leituras indicadas nas colunas determinar a velocidade no centro do tubo. Então, o Pitot está exatamente aqui no centro. Então, aqui a gente precisa determinar velocidade 1, que é a velocidade do escoamento, como principais hipóteses, né? Escoamento permanente, incompressível, sem atrito. Então, se é sem atrito, a equação de Bernoulli é válida para trabalhar entre os pontos 1 e 2. Note aqui que a velocidade 1, que está depois, né, do tubo de Pitot, é a mesma velocidade que do ponto 1, onde está conectado o piezômetro, e também seria a mesma velocidade daqui, de qualquer ponto do escoamento no centro do tubo, já que tem regime permanente com a mesma área. Então, analisando aqui ponto a ponto. Ponto 1, pressão vai ser a pressão daquele ponto. Velocidade 1 é a velocidade do escoamento. Z1 igual a Z2. Está na mesma posição. A gente está considerando na mesma linha horizontal. Ponto 2, pressão 2 é a pressão do ponto de estagnação. Velocidade 2, velocidade 0, já que é o ponto onde o fluido para. E Z2 aproximadamente igual a Z1. Então, aplicando a equação de Bernoulli, a gente vai ter, né, que o V2 vai ser cancelado e o Z1 e o Z2 novamente cancelado. Rearranjando, agora a gente quer saber V1. Fica, né, V1 vai ser P2 menos P1 dividido por ρg. Novamente, passando 2g para o lado de lá e simplificando a gravidade, a gente fica com... Note que aqui P2, que a velocidade fica, né, P2 menos P1, porque aqui a pressão 2 ela tem um valor numérico maior que a pressão 1 pelo tipo de medição feita. Já que aqui é a pressão estática e aqui a pressão estática mais a pressão dinâmica. Então, como determinar P2 e P1? Então, a pressão no ponto 1 e no ponto 2 elas são obtidas por manometria.
Então o que acontece aqui? O fluido passa e o piezômetro que permite, né, que uma coluna vertical seja formada. Aqui o fluido vai estar estagnado. Mesma coisa no tubo de Pitot. Então, se está estagnado, a gente pode aplicar o conceito de pressão estática, pressão hidrostática aqui, para mensurar a pressão dos dois. A pressão aqui vai ser simplesmente a pressão do fluido, da coluna de fluido que está em cima. E aqui a mesma coisa. Já que o ponto 2 é a mesma coisa que o ponto que tivesse aqui na curva, né, do tubo de Pitot, sobe tudo isso daqui. Então a pressão aqui embaixo vai ser o peso dessa coluna total aqui. Então, começando aqui no ponto 1. No ponto 1 a gente vai ter que P1 vai ser Ρg do fluido. Qual a altura que tem? Tem esses 3 cm mais o 7, o H1 mais o H2. No 2, o que a gente vai ter então? Ρg, que é o peso específico do fluido, altura 1, altura 2, altura 3, até chegar lá na interface. Então note que a gente precisa, né, para a chave 1, a diferença de pressão P2 menos P1. Então P2 vale Ρg, H1, H2, H3, a soma das 3 alturas. P1 vale Ρg, altura 1 e 2, somados. Então, fazendo P2 menos P1, nota que esse termo aqui vai cancelar esses dois. Portanto, a diferença de pressão 2 e 1, simplesmente a diferença de altura entre a interface do fluido que está no piezômetro e que está no tubo de Pitot. Então, se a gente voltar e substituir na equação V1, como P2 menos P1 vale Ρgh3, tem, né, raiz de 2 Ρgh3 dividido por ρ. Simplifica o ρ, então só depende da gravidade e da altura 3. Substituindo os valores, 12 centímetros igual a 0,12 metros, então 2 vezes 9,81 da gravidade vezes 0,12, tira a raiz disso, 1,534 metros por segundo. Então essa é a velocidade na posição central do tubo, não é velocidade média, é velocidade local. Então, um tubo de Pitot vai fornecer essa velocidade local. Muitas vezes tem que, quando o escoamento, principalmente quando for escoamento laminar, a velocidade vai variar bastante de ponto a ponto. Então, a partir dessa velocidade, com o perfil a gente consegue, por exemplo, depois de integrar, chegar na vazão máxima que está passando ali. Então, o tubo de Pitot vai fornecer velocidade local. Para medir a velocidade média e a vazão direto, a gente tem os medidores por obstrução. Então, eles são fundamentados na teoria de obstrução de Bernoulli. Então, tem uma tubulação de diâmetro D, o escoamento está vindo com um perfil já desenvolvido, vai passar por uma obstrução. Então, ele vem a área reduzida para Dzinho. Quando a gente reduz a área, o escoamento incompressível, o fluido acelera. Daí, pela obstrução na tubulação, vai correr uma queda de pressão. Quando ele passa através do orifício aqui, ele vai formar essas zonas de recirculação, que também, né, geram uma queda de pressão maior ainda que se fosse uma obstrução mais leve, né, mais aerodinâmica, que fornecesse um escoamento mais suave. Aqui a queda de pressão vai ser grande devido a essa obstrução abrupta aqui. Então o fluido passa, velocidade alta, aqui tem uma região de pressão menor, acaba recirculando. Então aqui tem algumas linhas de energia que a gente pode analisar. Tem linha de energia total, que é a soma das 3 energias. E tem a linha piezométrica, que é dado pela carga de pressão e da carga de elevação. A linha de energia para escoamento ideal, se fosse escoamento de Bernoulli, ela seria constante, né? Não tem perda de energia no escoamento. Já para um escoamento real, vai ter uma queda contínua devido à perda por atrito. E além disso, pela obstrução, gera essa recirculação, você tem uma queda de pressão, uma perda de carga maior ainda, que gera essa queda aqui na linha, devido então à queda de pressão local
na obstrução. Então, o parâmetro-chave do projeto de equipamentos de medidores, né, por obstrução é o parâmetro beta, que é a razão entre o diâmetro do orifício da obstrução pelo diâmetro da tubulação. Aqui, a formação dessa zona de recirculação, desse estrangulamento aqui do escoamento é chamado de vena contracta. Então aqui o diâmetro que forma, na verdade, do jato, né, de líquido que está passando aqui dentro, ele é um pouquinho menor do que o diâmetro do orifício, mas dá para aproximar que o diâmetro vai ser desse D2 aqui, né, que seria dessa região aqui, é aproximadamente o próprio diâmetro do orifício, para questões de projeto. Então, como é que a gente vai analisar, né? Como que mede a vazão, então, utilizando esses medidores? A gente vai aplicar, considerar que o escoamento é ideal, e depois corrigir. Se o escoamento é ideal, então a gente pode trabalhar com a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 2. Além disso, para a gente relacionar a velocidade, a gente tem que trabalhar com balanço de massa. Então, vazão 1, vazão masca 1 igual a vazão masca 2. Então, aqui considera tubo de diâmetro Dzão e uma obstrução de diâmetro Dzinho. Então, ponto 1, antes de chegar na obstrução, é ponto 2 na obstrução. Então, analisando o balanço de massa, escoamento sempre permanente, vazão 1 igual a vazão 2. A gente abre aqui, né, ρV1 a 1 igual a ρV2 a 2. Como é compressível, massa específica cancelada. Então, a gente abrindo aqui na área, tubo de seção circular, πd ao quadrado sobre 4, e no orifício, πdzinho ao quadrado sobre 4. Aqui a gente vai trabalhar com velocidade média, então a gente usa uma barra em cima da velocidade só para diferenciar. Então, se a gente passar essa área dividindo aqui, a gente vai ter πdzinho ao quadrado sobre 4 dividido por πdzão ao quadrado sobre 4. O π e o 4 são iguais, vão ser cancelados, né? Então a gente tem a razão dos diâmetros, que é a razão entre as áreas, né? Dzinho, dzão ao quadrado. Lembrando que dzinho sobre dzão é o beta, então fica com V1 igual a beta ao quadrado, V2. Então do balanço de massa a gente tem essa relação. Lembrando que beta é diâmetro do orifício pelo diâmetro da tubulação. Então, se a gente aplicar a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 2, o que a gente vai ter aqui? O que a gente vai ter, né? Pressão nos dois pontos. Pressão é diferente nos dois pontos, já que aqui vai criar, né, uma queda de pressão. E o V2, o V1 e o V2 também existem. A única simplificação que a gente vai fazer aqui é que o Z1 é igual ao Z2. Então a gente vai cancelar as elevações, já que elas são iguais. Então, se a gente rearranjar, passando P2 para lá, P1 menos P2 igual a diferença das velocidades ao quadrado dividido por 2G. Então, de Bernoulli a gente obtém essa relação. Se a gente então usar as duas, a gente consegue relacionar. Aqui, né, a gente tem V1 em função de V2. A gente substituir balanço de massa Bernoulli, a gente vai conseguir ficar com uma velocidade só e relacionar isso com a diferença de pressão. Então, sabendo uma velocidade, a gente consegue determinar a vazão em função da queda de pressão. Então, a gente vai substituir balanço de massa na equação de Bernoulli. Então, o V1 ao quadrado aqui, substituir por beta ao quadrado, V2 tudo ao quadrado. Se a gente fazer aqui, né, a matemática, fica beta a quarta por V2 ao quadrado. A gente consegue, então, deixar em evidência V2, então fica 1 menos beta a quarta. Tudo isso igual, passo 2G para o lado de cá, 2G, diferença de pressão, sobre ρg. Daí, simplificando, gravidade ela é cortada da análise, e eu passo 1 menos beta a quarta, dividindo. Finalmente, a gente chega na expressão. Então, tiro a raiz, fica 2 vezes a diferença de pressão, dividido por ρ, massa específica do fluido que está escoando, vezes multiplicado por esse termo aqui, 1 menos beta a quarta. Lembrando que o beta leva em consideração, então, a razão entre os diâmetros.
Então essa aqui é a equação para determinar V2. Então para a gente chegar na vazão volumétrica, se a gente está trabalhando com V2, a área que a gente tem que trabalhar é a área do orifício, né? Que seria no ponto 2. Então V2 a gente obteve lá, substituindo a área do orifício, né, πdzinho ao quadrado sobre 4, multiplicado pela velocidade 2. Que então, né, essa equação que a gente obteve, ela é obtida a partir da equação de Bernoulli, ou seja, os efeitos de atrito foram desprezíveis, a perda de carga foi desprezada. Então a gente viu lá que a obstrução gera uma perda de carga que não é recuperável, uma perda de carga grande. Como faz para corrigir isso? Utiliza um coeficiente de descarga, de modo similar que a gente viu lá para o tanque de descarregamento de tanque. Então a vazão volumétrica real vai ser um CD, que é o coeficiente de descarga, pela área do orifício, diferença de pressão, que pode ser por manometria, e a razão, né? 1 menos beta a quarta, que leva em consideração então a diferença dos diâmetros do orifício para a tubulação. Então o CD vai depender do tipo de medidor, a gente vai ver conforme descrito agora, a seguir aqui. Então primeiro tipo de medidor, mais simples, placa de orifício. Basicamente uma placa que vai ter um furo no meio. Então ela vai gerar um grande arraste, porque ela é bem abrupto, né, a mudança do escoamento. Então o escoamento está vindo aqui, passou pela placa, vai gerar então grande perda de carga. Apesar disso ele é bem simples e barato, né, porque é simplesmente a placa perfurada. Dessa forma então fornece a velocidade média. Com a velocidade média a gente determina a vazão direto, multiplicando pela área e pelo coeficiente de descarga. Então o coeficiente de descarga dele é dado por essa expressão aqui empírica. Então tem um coeficiente beta, depende então do beta, né, da razão entre os diâmetros, e também no número de Reynolds. Como o número de Reynolds depende da velocidade, a equação fica iterativa, então tem que estimar um Reynolds, calcula o CD, aí recalcula a velocidade para ver se deu igual. No entanto, o que vai acontecer? Quando os Reynolds são muito altos, o coeficiente ele tende a ser 0,61. Então, como valor inicial, como uma estimativa boa, a gente pode sempre considerar que o CD de uma placa de orifício vale 0,61. Depois que calculou a vazão, a gente pode recalcular o Reynolds, pode ver que o CD vai dar bem próximo de 0,61, então não precisa ficar recalculando sempre. Isso, por exemplo, para fazer os exercícios na mão. Se estiver usando uma planilha, fica mais fácil fazer o processo iterativo. Daí as tomadas de pressão, que vão estar ligadas no manômetro ou em algum outro transdutor de pressão, elas são padronizadas em função do diâmetro. Então o livro do White traz padronização, se vocês quiserem ver melhor isso. Então, onde tem que ser colocado, né? Porque não pode colocar muito para frente, senão perde aquela formação da vena contracta e não mede a pressão no lugar certo, aquela de pressão. Outro tipo de medidor é o bocal. Ele minimiza a perda de carga. No entanto, eles são um pouco mais caros que as placas de orifício, porque ele ele fornece, né, uma obstrução mais suavizada que o escoamento consegue contornar de forma melhor, gerando uma perda de carga menor. O CD também é dado em função do beta e do Reynolds, também é iterativo. No entanto, fica próximo de 1, se for bem projetado. E o medidor Venturi, que ele é um medidor cônico, onde o atrito é praticamente desprezível. Eles são mais difíceis e caros para serem fabricados, já que tem que ter como o ângulo é bem suave, eles ocupam um bom trecho da tubulação, né? Então o diâmetro tesão da tubulação vem aqui, aí tem uma redução de 21 graus até chegar na garganta, depois ele volta a expandir o cone então de 7 a 15 graus, então ele ocupa um espaço bem maior na tubulação. No entanto, eles não geram, né, uma perda de carga muito grande. Aqui o CD só depende do beta, então dá para ser obtido direto, não é iterativo. Então, sabendo então o diâmetro da garganta e o diâmetro da tubulação, a gente tem o CD. Também vai dar próximo de 1. Então a perda de carga é praticamente desprezível. Aqui um resumo dos tipos de medidor. Então a gente tem o Pitot-Darcy, ele vai fornecer a velocidade local. Então o custo dele é baixo, é uma sonda simples. A perda de carga é pequena porque ele
pelo próprio ser uma sonda, né? Ele não atrapalha muito o escoamento e não precisa de correção aqui no coeficiente de descarga. E os outros 3 são medidores de obstrução, então eles vão fornecer velocidade média, consequentemente a vazão sai direto. Então a placa de orifício, perda de carga é grande, custo é baixo. O CD dela é 0,61, ou seja, praticamente 40% da energia foi perdida ali, energia cinética do escoamento. O bocal e o venturi, eles fornecem uma perda de carga média ou praticamente desprezível no caso do venturi, e o custo vai aumentando, né? O bocal um pouco custo intermediário e o venturi custo alto. No entanto, os dois têm um CD próximo de 1, então praticamente o escoamento é ideal ali, com a perda de carga, principalmente no venturi, sendo desprezível. Então nessa aula a gente aplicou a equação de Bernoulli nos medidores de velocidade de vazão. A gente viu que para medidores de velocidade média é necessária uma correção no escoamento, já que Bernoulli considera o escoamento ideal, mas tem sempre uma perda de carga ali inerente, né, do orifício, da obstrução. Então na próxima aula, essa é a última aula com o escoamento ideal, que a gente trabalha com esses CDs. Na próxima aula a gente já vai entrar com a parte de viscosidade para, enfim, determinar as perdas de carga por atrito. Então, até a próxima aula.